Olá, boa tarde a todas e a todos. A PUFSC Sindical inicia mais uma live, desta vez para tratar sobre educação e racismo. No dia 25 de maio de 2020, segunda-feira, George Floyd foi assassinado. Durante 8 minutos, ele foi asfixiado por uma pessoa branca. E todos nós, negros, brancos e pardos, temos que nos indignar com isso. Negros e negras de todo o mundo sentem essa asfixia todos os dias. Nós temos também que sentir essa asfixia, porque enquanto pessoas negras estiverem morrendo desta forma, e estão, ninguém, não pode estar bom para ninguém. Não pode mais haver espaço para o racismo no mundo. Racismo é a negação da humanidade das pessoas negras. Ele é estrutural e estruturante. Atinge todas as esferas da sociedade e é estruturante porque define como a sociedade se organiza. O racismo não está somente nas relações cotidianas, ele está abrigado nas instituições, especialmente as privadas. Ele foi naturalizado nas relações políticas, econômicas e sociais. Negar e silenciar é confirmar o racismo. Por isso que esse assunto precisa ser tensionado através das discussões para que ele, o racismo, desapareça da face da terra para sempre. Ações antirracistas precisam estar na ordem do dia das políticas públicas. Estas ações precisam ter abrigo nas instituições como uma âncora concreta para eliminar este problema. Quais ações estruturantes são fundamentais hoje para lutar e quebrar o racismo estrutural? É com essa reflexão que iniciamos a live de hoje e farei então a apresentação dos nossos convidados. Já está conosco, Flávio já está conosco? Está conosco então Flávio Cruz, professor aposentado do Departamento de Ciências Contábeis da UFSC e ex-diretor da APUFSC. Atualmente é membro do Conselho de Curadores da UFSC. Márcio Souza, graduado em Farmácia e licenciado em Química, secretário de Igualdade Racial do SINTE e presidente do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes. Lia Weiner Schuckmann, professora e pesquisadora do Departamento de Psicologia da UFSC. Ela pesquisa sobre psicologia e relações étnico-raciais. Obrigada por aceitarem o nosso convite e estarem conosco nesta tarde, conversando sobre educação e racismo. Eu quero começar esta conversa pedindo para que vocês nos contem se já vivenciaram ou testemunharam alguma situação racista, seja no papel de vítima ou de testemunha. Passo a palavra para o Márcio, depois Flávio, na sequência, passo a palavra para a Lia. Perfeito. Uma boa tarde a todos os que assistem e todas que assistem essa live, essa comunicação, esse espaço de reflexão. O querido Flávio Cruz, né, de velha militância, agradecendo a PUFSC, através da Patrícia, né, e a Lia, pela vez primeira que temos contato aqui nessa conversa, bastante construtiva, nesse momento significativo da luta mundial contra o racismo, em que até que enfim nós conseguimos pautar mundialmente esse debate que estruturou o Ocidente, né, do ponto de vista do que representou o mercantilismo, mais adiante o tráfico negreiro, que subsidiou o desenvolvimento das Américas, bem como a remessa de fortes divisas para a prosperidade do mundo europeu, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista ancestral ainda, na imaterialidade, no conhecimento, na técnica da ciência, que a África também ajudou na confecção do patrimônio cultural da humanidade, e que muitos ainda pensam que
tudo deriva da Europa enquanto concepção, além daquilo que também nos estigmatizou no olhar sobre a África, da sua condição emocional, da sua ausência de razão, né? E emparedou os africanos naquilo que eles construíram enquanto conhecimento no mundo das chamadas ciências físicas e matemáticas, que o Ocidente usufrui, mas que de muito os africanos contribuíram na apresentação de resoluções na medicina, na odontologia, na matemática, na física, na química, que está por ser redescoberto também nesse processo que nós iniciamos agora, recentemente, os 40 anos aqui no Brasil, de além da arte, tá? Além das subjetividades, além da emoção que contempla significativamente o povo africano, como qualquer outro povo do mundo, que também é humano e, por isso, apresenta-se dessa forma, mas nós também queremos dizer daquilo que vem a constituir, a consolidar o desenvolvimento da técnica, da ciência, das tecnologias para todo mundo. Tá? Então, nós estamos aqui num espaço esse que é o da universidade, onde muitas dessas coisas que estou falando eu não aprendi na universidade, né? Porque a universidade ela negou o tempo todo essa condição dos negros, da sua inteligência, da sua racionalidade, dessa perspectiva que hoje nós estamos aqui a reconstruir, a redescobrir e tentar colocar isso também no interior, nos ambientes, ora no ensino básico e também no avanço que isso deve promover no ensino superior. Tá? E aí nós identificamos esse primeiro plano, essa pergunta, tá? Como é que o racismo se manifesta no interior da universidade? Quais sinais de racismo que eu percebi na universidade, no interior do meu curso, na minha passagem pela universidade? Tá? Eu saí da universidade ausentado de conhecimentos a respeito da minha presença enquanto grupo étnico, cultural, humanitário. Essa universidade do Brasil, que foi concebida não para os brasileiros negros, não para os brasileiros indígenas, não para os brasileiros pobres, é uma universidade que foi idealizada no século XIX, com as suas primeiras faculdades de medicina, de direito, propostas no sentido de fazer o Brasil se assemelhar àquilo que de culto se compreendia ser a Europa, e, portanto, um espaço de configuração de poder político que a universidade cumpria para fazer o Brasil parecer culto, especialmente com vista já ao seu processo de emancipação política, saindo da condição de império, entrando na condição de república, ele tinha que se assemelhar, tinha que se elevar intelectualmente, cientificamente. Então, as faculdades, posteriormente, as universidades, a ideia de universidade, que no Brasil chega quase 600, 800 anos depois da África ter suas universidades. É bem interessante isso. Né? Essa possibilidade de alguém que busca fazer-se grande, fazer-se equivalente a ser chamado de intelecto, de científico, numa sociedade moderna, essa que o Brasil precisava ter. Então, ele construiu uma universidade nesses moldes, então, uma universidade para o ensino superior para filhos de fazendeiros, para os senhorzinhos, nunca pensada para os negros, obviamente, porque não se concebia, nesse período da concepção da universidade, a ideia de que os negros fossem viver mais 40 anos, 50 anos no Brasil, dado que a concepção de universidade casava também com a concepção já de uma ciência aplicada de como é que nós vamos fazer os negros desaparecerem da face da terra no Brasil. Tá? Então, nós chegamos a esta universidade, eu chego à universidade em 1978, 79, exatamente num tempo, ainda que a universidade não havia sido concebida para esse tipo de pessoa, no caso os negros, a frequentarem lá. E o que a universidade também produziu dá conta exatamente do seu racismo, que ela produz historicamente. Ela produz conhecimento para quem?
né? Para quem usa esse tipo de conhecimento que a universidade produz. Os negros estão incluídos nessa produção, ou seja, desse produto a ser usado socialmente pela população negra, em todos os matizes de conhecimento, ela está incluída com um debate permanente na medicina, na educação. A educação, é interessante dizer, que não há como dissociar a ideia do negro ou do racismo com relação à educação. Porque a educação se colocou desde o início, né, do final do século XIX, início do século XX, como uma das peças fundamentais a prosperar a ideia da subalternidade da população negra nesse país. Então, há que se conversar muito sobre a ideia do racismo, a ideia da educação, porque a educação ela se firma como um dos pilares mais edificantes da ideia da subalternidade dos negros, ou até mesmo da sua inexistência ou do seu não pertencimento a essa nação, ou ao não pertencimento ao quadro daqueles que pode-se dizer cidadãos. Então, esse elemento que é a educação, é um elemento de permanente debate do seu papel social, do seu papel político, do seu papel que coloca a população negra permanentemente numa condição de gueto invisibilizada e preterida, do ponto de vista de uma condição cidadã. Então, como é que nós no final do debate, nós vamos ter que apontar exatamente aqui, do ponto de vista das contribuições do movimento social, das contribuições da academia, como é que a universidade se coloca na perspectiva de se postar como aquela que vai auxiliar nesse processo de luta permanente, cotidiana, no desbaratamento, na demolição, no impedimento da prosperidade do racismo. Para ficar aqui nesse meu tempo de apresentação. Obrigada, Márcio, pelas considerações. Flávio, tudo bem contigo? Sim, vocês querem que eu fale especificamente sobre os exemplos de racismo, discriminação racial como vítima ou como testemunha agora, ou vocês querem que eu faça um amplo debate numa perspectiva mais geral, como fez o Márcio? Fica a teu critério. Então tá, eu vou falar pontualmente por etapa, então. Eu terei outras intervenções, né? Sim. Então, inicialmente, eu saúdo a todos vocês aí, Patrícia, Márcio, os que promoveram, também a professora da psicologia, e vou pontualmente, dentro de alguns minutos, passar para vocês 4 casos típicos vivenciados por mim mesmo em relação à discriminação racial local. Primeiro deles, eu me refiro à minha entrada na universidade. Foi em 1971, e na época a gente tinha trote, o tecnológico estava sendo terminada a construção do prédio, tinha muita tinta por lá, e quando a gente saiu no trote, que à época ia até a Catedral Metropolitana, a gente foi pintado com sobras de latas de tinta, ainda na época da construção civil aplicada sobre os calouros. Bom, como eu usava Black Power e tinha muito cabelo naquela época, acabou ficando meu cabelo grudento. Raspei a cabeça e, claro, todos os meus documentos subsequentes ao vestibular, saí com o meu cabelo raspado. Quis o destino que eu fizesse um concurso para o Tribunal de Contas do Estado, e ali, uma vez aprovado, eram 20 vagas, eu fui o 19º, e eu tivesse a surpresa de ficar esperando a nomeação, esperando, e ela não vinha. Finalmente, dentro da sala de aula, eu consegui saber o motivo. Tinha alguém que namorava lá a filha do presidente da entidade, uma entidade que eu quero muito bem, Tribunal de Contas do Estado, e me disse que, de vez em quando, o futuro sogro reclamava da falta de funcionário, e duvidou que eu tivesse passado no concurso. Ato contínuo, provei a ele, através do Diário Oficial a minha aprovação, e fui nomeado. Aí vocês percebam o impacto da discriminação. Eu não percebia, a pessoa que discriminou não percebia. Esse é o meu primeiro exemplo.
Por que que ela não percebia? Porque negro com cabelo raspado em Florianópolis, em 1970, significava ter feito alguma travessura e ter sido recolhido. E tinha aí um tal de Trogildo que mandava cortar o cabelo e soltava no dia seguinte. E alguém lá do Recursos Humanos da entidade pensou que eu era talvez um meliante que tivesse praticado aquilo. E aí retardou a nomeação. Então, essa é a minha primeira experiência vivenciada. Depois convivi muito bem no tribunal, não teve nada. Depois, um outro, segundo caso. Esse daí como professor. Esse foi um pouco mais brusco, que eu acho que é inédito. Eu fui convidado a lecionar contabilidade de custos no estabelecimento secundário, chamava-se Academia de Comércio Santa Catarina. Para quem é de hoje, é naquele prédio na frente do 12 de agosto, junto ali à Avenida Ercílio Luz, e onde funciona o Instituto Histórico e Geográfico. E assinei a carteira de trabalho, segundo andar, messiasiana na secretaria, desci à sala dos professores e fiquei aguardando o horário da aula. Passa nesse inteirinho um inspetor de aluno, desavisado, naturalmente, e me toma como um moleque e tenta me expulsar. Quando eu tento puxar a carteira profissional já assinada do bolso, ele não me deixa, então, como se fosse um ato de revide da minha parte, e eu tive que me afastar do colégio sem ministrar a minha primeira aula para não apanhar. Depois, o resto da história não tem tempo para contar aqui. Só vou resumir que esse cidadão tornou-se meu amigo mais tarde. Mas foi um fato, assim, muito pesado. Agora, rapidamente, dos que eu testemunhei também. Bastante, assim, eu diria, bastante pitoresco para a realidade de hoje. Em 87, quando eu dirigi a Comissão de Resgate da Cultura Negra, e um professor de matemática ali em Itajaí, no Colégio Salesiano, foi impedido de entrar nas cerimônias lá da formatura ou num evento de comemoração dos seus alunos, embora homenageado, foi impedido com todos os alunos testemunhando de adentrar a sociedade guarani porque era negro. Isso rendeu várias e várias notícias no jornal Diário do Litoral, redundou no afastamento de uma pessoa, na pessoa lá do presidente do clube, das suas aspirações dentro do meio jurídico catarinense e algo mais. Então, esse foi um fato, assim, muito publicizado, foi um fato muito impactante e algo muito revoltante para aquela época. E, por último, um que se passou ali nos anos de 76, 77, que era o hábito que a gente tinha na minha cidade natal, Santa Amaro da Imperatriz, de fazer baile separado de negros e brancos. Tem uma festa de igreja lá muito famosa, que é a festa do Divino Espírito Santo. Inaugurou-se um novo salão paroquial e, na época, se passou uma corda no meio do salão. De um lado deveriam dançar os negros e no outro os brancos. Claro que acabou em confusão, mas isso aí eu acho que não tem boletim de ocorrência. Nesses ditados aí tem boletim de ocorrência, tem bastante veiculação. Então eu contei rapidamente, a meu modo, claro, 4 casos, 2 dos quais eu participei e 2 dos quais eu testemunhei. Nesse caso, eu fico por aqui na minha primeira abordagem, só para tirar o mito de que isso, às vezes, é uma ideia de vítima do denunciante, ou de que esses casos não acontecem. Né? Tem muitos casos. O problema é a gente contextualizar o caso e o negro registrar esse caso e levar para os meios policiais e jurídicos, ou ele tentar conviver, superar e fazer a sua história, apesar de ter por ele passado. Exatamente, Flávio. Obrigada pelas considerações.
Tu tem outras histórias aí para contar, que tu já me contou algumas aí na nossa caminhada de APUFSC, mas quem sabe aí no caminho dessa live surge a oportunidade de tu trazer essas outras situações. Passar a palavra então para a Lia, fazer as considerações iniciais, e é contigo. Bom, começo agradecendo a PUFSC pelo convite, né, a Patrícia, o professor Márcio, o professor Flávio, por estarem juntos. Eu sou professora nova na UFSC, né, eu ainda estou em estágio probatório, fazem menos de 3 anos que eu estou na UFSC, mas eu estudei na graduação, depois eu fiz o mestrado, doutorado na USP, depois eu voltei, né. Então, a pergunta se eu já testemunhei racismo na UFSC, ela está muito ligada ao que a gente entende como racismo também, né? Porque eu acredito que eu testemunho racismo na UFSC todos os dias, né? Se a gente entender que o racismo, se a gente entender que o meu departamento tem 51 professores e somos 50 professores brancos, se eu perguntar isso é racismo? É racismo institucional. Por quê? O que é o racismo institucional? É a incapacidade de uma instituição de promover igualdade racial, né? Se a gente está, né, numa universidade que é federal, ou seja, ela é da federação, 54% da população é negra, e a gente não tem ocupando, né, nos cargos, né, de professores, de poder, de todos os, né, cargos de poder, essas pessoas, isso significa que eu testemunho todo dia o racismo institucional que a UFSC tem, que é um lugar onde o poder econômico, né, o poder de decisão econômica, para onde que vai o dinheiro, para onde que vira, está na mão de brancos, porque racismo estrutural e racismo institucional é poder econômico, poder de decisão política e poder de produção de subjetividade, né? A gente tem ali, na universidade, o poder econômico na mão dos brancos, poder de decisão política na mão dos brancos, e o poder de produção de subjetividade, que aí tem muito a ver com o conteúdo das disciplinas que cada um ministra, que também é branco, eurocentrado. Então, assim, todos os dias eu testemunho racismo institucional na UFSC. Além do racismo institucional, a gente, obviamente, né, testemunha racismo interpessoal, que é essa discriminação que é de sujeito a sujeito, que o professor Flávio acabou de contar da história dele, né? E isso a gente testemunha diariamente quando a vara que se passa, né, para pensar o aluno negro é muito diferente para o aluno branco, né? O erro de português do aluno negro é visto como, né, numa prova na seleção de mestrado, etc. Teve que fazer muito rápido a prova, estava nervoso. Do aluno negro, eu já ouvi o comentário de tipo, será que vai ter capacidade para continuar o curso? Mas o mesmo erro de português visto, olhado como um aluno branco, não era visto como um problema, a não ser nervosismo, né? Então, assim, a pergunta, e aí pensando o que é o racismo estrutural, né? O racismo estrutural é o seguinte: se estrutura e é estruturante, quando tudo acontece em sua normalidade, o resultado é racista. Ou seja, se eu acompanhar um concurso público para professor na UFSC, né, e não tiver cotas, e essa cotas que tem na UFSC para professor, ela é uma cota que não é uma cota meio para inglês ver, porque assim, a pessoa tem que passar no concurso. A gente sabe como que os concursos acontecem, todo mundo sabe, né? Não dá para a gente fingir que a gente não sabe. Os concursos acontecem e você pode barrar a pessoa antes dela chegar a passar, né? Então, as cotas, ela é algo, se o candidato passar em todos os processos e ele ficar em segundo lugar, ele pode vir passar a primeiro. Não é uma cota, de fato, que insere, né, professores negros, né? E se a gente acompanhar, e aí pensando o que é o racismo estrutural e o racismo institucional, é que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. Se a gente abrir um concurso e tiver 300 candidatos, né, e não tiver ação afirmativa, né, a possibilidade de preencher um departamento com 52 professores, todos brancos, é quase de 100%. É isso que quer dizer o racismo estrutural, né? Não é a exceção. Quando a pergunta tem, você já testemunhou racismo, né? Tendo um país que se estrutura desse jeito, uma universidade que se estrutura desse jeito, que as ações afirmativas estão ligadas apenas à inclusão de alunos, não está ligada, né, a inclusão nos lugares de poder não está ligada nas decisões políticas, nas decisões econômicas, em como se colocam as disciplinas, né, não está ligado aí, a gente testemunha racismo todos os dias, porque o normal
da universidade é que ela todos os dias tem sido racista, né? Eu podia falar muito mais sobre isso, mas eu vou dar, para terminar, um exemplo, que aí é um racismo que não é visto como racismo, foi um depoimento de uma professora, não é minha colega, não é do departamento, porque senão eu não quero me queimar, mas uma professora que veio se lamentar comigo, falou, nossa, Lia, você trabalha com a população negra, né, um povo muito ressentido, né, esse é o comentário. Eu tive um aluno negro agora na pós e foi muito difícil, porque ficou me cobrando que os autores eram brancos, que só tinha branco, que o assunto era centrado numa pessoa branca, que as referências bibliográficas que eu usava não agradavam, sempre me tensionava com essa questão racial. Eu acho que eu não quero mais pegar aluno negro, é muito, muito difícil essa relação dos alunos do movimento negro com o professor branco, né? E era uma pessoa me contando. Aí eu perguntei, bom, você está há 25 anos aqui, né? 25 anos na pós, quantos problemas você teve com alunos brancos? Ah, e foi tenso, com a Joana, com o Fernando, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem. Essas pessoas nunca eram vistas como alunos brancos, elas eram vistas como a Joana, como a Fernanda, como a Maria, e toda a tensão que teve na relação professor-aluno foi vista como uma tensão do indivíduo, da Joana, da Maria, do Fernando. Agora, o aluno negro não tinha nome, ele era o aluno negro, e tudo que aconteceu com ele foi estendido para todos os outros alunos negros, e é isso que o racismo faz, que o grupo vem antes do indivíduo, todo negro carrega todo o grupo o tempo todo, né? Então esse aluno negro carregou todos os outros e fez com que ela pensasse, não quero mais alunos negros, isso é racismo, né? Porque a pessoa não fala isso, olha os alunos brancos ali, tem um monte de militante de esquerda, disso, daquilo, não sei o que, criando o problema dos alunos brancos. Ninguém fala, os alunos brancos criam problemas. Aí não, aí é o João, é o Fernando, não sei o quê. Agora, os alunos negros, quando são, né, visto como os alunos negros como um todo. Então, eu testemunho racismo todos os dias, se fosse para falar nisso, pensando amplamente o que é racismo estrutural, racismo institucional, para além daquilo que é a relação interpessoal que a gente conhece. Obrigado. Ok, obrigada, Lia, pelas considerações iniciais, pela tua visão esclarecedora. Vamos para a segunda pergunta, é o seguinte. Todos nós aqui somos egressos da universidade pública. Lia e Flávio, professores da UFSC. Eu também, né? Eu, Lia e Flávio, professores da UFSC. Márcio de Souza, ex-aluno da universidade. Gostaria de falar um pouco sobre racismo nesse ambiente, mas a metade da população brasileira é negra. Estamos em 2020 e entre os 2.700 mil professores da UFSC, esse percentual é de 5%. O que explica essa diferença e na avaliação de vocês, como podemos mudá-la? Acho que a Lia já falou um pouquinho sobre isso, mas cabe acentuar um pouco mais essa questão. E já vou colocar a segunda pergunta aqui para a gente trabalhar com ela. O sistema de cotas nas universidades completa 20 anos. Qual a importância dele e o que deve ser aperfeiçoado ou modificado? Passo a palavra, então, para o Márcio fazer essas considerações. Então, a primeira questão, que aqui nós dissertamos tanto Flávio, eu e Lia, ela dá conta do desaguar nessa segunda formulação que é apresentada para a reflexão. Exatamente. Considerando, especialmente, que a universidade, como um espaço institucional e planejada com uma função política e de poder na sociedade, em qualquer sociedade, ela representa, tem essa representação, esse significado, esse sentido. A nossa, ela é, na realidade, consequência de todo um processo econômico, social, cultural, político que a sociedade experimenta. Ora, chegar à universidade na condição de professor e de aluno decorre das vivências de cada um e das condições objetivas que cada um consegue se desenvolver enquanto condição humana. Os negros, com essa conhecida condição socioeconômica derivada do processo
da escravidão, porque nós temos que falar sempre da escravidão porque ela é a matriz dessa nossa concepção. É porque nós acabamos um tempo determinado esquecendo do período da escravidão, esquecendo do período do racismo, do preconceito, da discriminação, que tiveram como matriz a ideia da escravidão, tiveram suas experiências na escravidão e conceberam esse tipo de sociedade, esse tipo de república pouco republicana, tá, que nós experimentamos. E nós também normatizamos isso aí, parecendo que está tudo tranquilo, tudo bem. Foi assim mesmo essa proclamação da República, essa abolição, para alguns e aprisionamento contínuo para outros. Acho que os senhores se aboliram do trabalho. O Estado se aboliu de uma condição, mas a escravidão se estendeu para a população negra e indígena. Então, nós vivemos uma condição muito interessante desse ponto de vista. Ora, chegar à universidade, chegar a esse paraíso colocado, social, que recompõe e que redefine possibilidades de poder, no caso, essa universidade pública, primeira no Brasil, do ponto de vista de realizações, que representou e que ainda representa a universidade, principalmente a universidade pública, esses que não tiveram essa possibilidade de serem concebidos, serem preparados para esse momento, para usufruir desse momento, elas claramente não terão a condição de representatividade assegurada nesse ambiente. Então, nós não temos essa representação colocada, derivada dessas possibilidades outras, do tipo de escola que nós frequentamos, do tipo de escola que nos é destinado, que ali também se redefine quem vai para o ensino superior público. Está definido. Quem vai cumprir as funções laborais de sustentação dessa república, dessa instituição? Quem é que paga por isso, na sua grande massa, já que a grande parte dos trabalhadores nesse país, nessa relação de 54% da população ser negra, a maior parte dos trabalhadores, a maior parte dos financistas dessa instituição são os negros, e eles dela ficam de fora. Então, há uma inversão permanente, do usufruto, dos benefícios e daqueles que produzem as condições reais para que este financiamento se dê, para que essa instituição prospere. Ora, dos professores, obviamente, esse percentual de 5% vem também em decorrência. Quem foi para a universidade, quem se transformou em professor, quem se transformou em professor, pode se transformar em professor universitário, quem são? Obviamente não serão os negros. Então, a universidade é apenas um detalhamento desse universo político, social, econômico, em que nós estamos aqui permanentemente inseridos. E as cotas, já aludindo essa função, ela vem da luta social dos negros. Ela é tão social, tão ampla, que ela é uma espécie de um trem que carrega os bondes. Então, os negros, a luta social, eles, além desde lá do início do século, desde saudoso, querido, inesquecível Abdias do Nascimento, que faz um debate profundo sobre a questão da educação no Brasil, que coloca isso, já pontua na década de 40, isso ali está muito explicitado, como a necessidade do ensino, como a necessidade da educação, como a necessidade de ocupação. A professora Antonieta de Barros, aqui no Estado, que fomentou enormemente o financiamento da educação pública, a necessidade da escola, a necessidade da educação pública, que disputou com os governos locais este financiamento. Nós estamos falando de um recado de muito tempo. As cotas são um detalhamento, um aprimoramento da nossa luta política em ampliar o nosso espectro de ocupação e de direito no ensino, e daquilo que representa estar na universidade, daquilo que decorre de frequentar uma Universidade Federal de Santa Catarina, uma escola de excelência, com todos os danos que nos tentam impedir, tanta demolição que é contra ela praticada, mas ela é uma escola de excelência. Quando eu entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, a vida da minha família, eu sou o mais velho dela, eu consegui impactar positivamente o interior da minha família. Nós somos filhos de uma viúva,
com 5 filhos e 3 deles foram para a universidade pública. Então, o meu papel de reproduzir, de referenciar a necessidade da educação foi fundamental num núcleo como o nosso. E da minha experiência social, a irradiar para outros que, junto comigo, perceberam se eu podia, que o Márcio pôde irradiar isso, outros puderam fazê-lo também. Então, a luta, a percepção das cotas é uma luta que nós fomentamos, nós já falamos muitas vezes. O questionamento das cotas para negros, esse é o problema das cotas para negros. Né? Fossem as outras cotas praticadas historicamente no Brasil, essas não teriam problema, nunca foram objeto de questionamento, né? Nunca parou em tribunal algum, mas as cotas praticadas no interior da Universidade Federal, que já teve por muito tempo para alunos, no NDA, né? NDI, né? As cotas ali para a escola de formação militar, da Polícia Militar, que eram cotas para filhos de oficiais da polícia, sempre existiram. As cotas no curso de engenharia para filhos de agricultores sempre existiram. E outras cotas nós estamos cansados. A reforma agrária, que é uma cota, que nós não falamos dela, mas é uma cota. Né? Então, essas modalidades de cotas, que já é da cultura nacional, já é dos grupos que se apropriam da estrutura de Estado, a confinar, a dirigir, para reproduzirem esses benefícios para os seus, elas já estão instituídas. Agora, quando os negros perceberam que também tinham que cotizar para ampliar suas possibilidades, aí deu o berreiro nacional, derivado fundamentalmente do racismo. Né? Enquanto aquilo que a Lia já bem descreveu do que compõe a ideia do racismo enquanto ideologia, enquanto manutenção de privilégio, enquanto poder político e cultural por aí afora. Né? Então, seria um pouquinho assim. Márcio, obrigada. Flávio. Bom, primeiro eu queria falar, só para retificar, Patrícia, quando apresentasse, me falasse como membro do Conselho Curador. Na verdade, eu auxilio ad hoc o Conselho Curador da Universidade, porque como aposentado não estou mais conselheiro. Mas, vida à parte, dentro da UFSC, eu quero dizer que esse assunto de chegar professor universitário e esses 5%, ele até impacta positivamente. Eu cheguei lá como professor em 82. E em 82 eu creio que nós não éramos nem 1%, porque era uma dificuldade de tu encontrar algum colega professor ou alguma professora negra em toda a UFSC. E eu andava pelos diversos centros. Mas por que as barreiras, né? Eu vou falar um pouco, então, das barreiras que se enfrentava nos anos 80, daquela formação. Depois a gente pode passar mais 20 anos e vir para o início da cota. Eu vou me referir lá aos anos 80. Nos anos 80, para tu entrar numa seleção de professor da universidade, tu não precisava tanto do mestrado e do doutorado como precisa hoje. Precisava ser um bom especialista e, dependendo da tua área, tu conseguias mais facilmente o ingresso. Na verdade, o mestrado talvez fosse a régua ali naquela época. Hoje é doutorado e pós-doutorado, 40 anos depois mudou muito. Mas quais as barreiras lá para essa geração que agora está já se aposentando e deixando a universidade? É que a gente tinha, além de toda a parte daquela planilha que se faz na seleção, conjunto de produção de extensão, conjunto de produção nos artigos publicados e na pesquisa, e a prova didática e os outros elementos do processo seletivo, a gente tinha também uma entrevista oral com uma banca para entrar. E as aulas, dependendo do curso, no meu era assim, as aulas eram ministradas ao vivo para uma turma em ação. O professor estava lá dando a sua aula de logística, saía por alguns minutos, lá 30, 40 minutos, e o candidato a professor ia lá e exercia junto à turma, ao vivo, a turma normal, em aula, a sua, o seu exercício, né, de teste didático para passar. Eu me submeti a isso. Então, eram barreiras bem mais difíceis
Eu sei que hoje é muito difícil, mas naquela época, bem mais difícil de ser transposta por um negro. Por quê? Porque era uma figura rara dentro do meio, o Márcio já contextualizou aqui as raízes desse o porquê, e, além disso, a entrevista oral com a banca era de um desconhecimento quase que total, por não ter a vivência grupal, a vivência técnica de professor ainda, porque tu ainda era candidato, e tu não tinha estágio probatório naquele tempo também. Tu entrava já direto. Então, a banca apertava e ela intimidava muito na seleção oral, né? Nesse caso, eu creio que foram raros os que passavam lá esses 40 anos depois. É muito difícil de passar. Teste de mestrado, então, também. Eu fiz 3 vezes. Não vou detalhar aqui, mas eu fiz 3 vezes o teste de mestrado para passar no mestrado da universidade. Num deles, eu só vou dar um detalhe. Um cidadão da banca dirigiu-se a mim, não falando na língua nacional. Eu encerrei a entrevista. Eu estava no meu país, eu queria que ele me entrevistasse na língua pátria. A gente tinha verdadeiros absurdos, né? Bom, outra questão ainda quanto à presença dos professores, né, negros dentro da universidade. O período de adaptação ao meio, né, também um tanto quanto conturbado. Eu me lembro de ocasiões em que chegava para minha aula, professor anterior não saía, ficava na mesa ainda conversando com alguns alunos, tal. Eu me lembro de ocasiões em que eu chegava, eu terminava a minha aula, o outro professor adentrava e abruptamente ia à mesa e já se sentava antes de eu me despedir dos alunos. Havia, assim, uma espécie de teste para ver se tu tinhas sangue frio e educação e tu não te rebelavas no meio. Mas existia um ambiente, então, pesado também para recepcionar. Claro que, com o tempo, a gente vencia isso, né? E, pelo contrário, depois era até abraçado e muito bem conduzido e admitido. Mas os momentos iniciais também não foram fáceis. Não eram fáceis. Outra coisa também que eu queria destacar da vida acadêmica do professor negro, a reação de alguns alunos, porque a universidade, ao meu tempo, ela tinha pessoas de idade mais avantajada, né? O alunado já tinha 30, 40 anos, e você, às vezes, era até de idade menor do que seus alunos. Então, alguns eram olhares pesadíssimos nas primeiras semanas, até tu conseguir inverter a seleção psicológica de grupo. Mas tudo isso o professor negro teria que estar preparado para enfrentar. Senão, eu não faria carreira, eu desistia. Até porque houve uma época que o vencimento, a remuneração do professor era mais baixa do que a atividade laboral externa das empresas e tal, né? No caso de engenheiro, médico, contador, administrador, economista, por vezes era melhor salário fora do que na universidade. Bom, chega disso. Cotas, aí tem que render homenagem mesmo, o Márcio, a Abdias, a Guerreiro Ramos, o Caó também, não podemos esquecer, aqui no estado, Valdemir Chagas, a dona Clotilde Lalau, e muitas outras pessoas que abriram os olhos da gente e conscientizaram internamente nessa luta, né? E eu acho que dá para aperfeiçoar as cotas ainda mais, e eu viria assim, ó, eu vou fazer um paralelo aqui que talvez não seja conveniente considerar a possibilidade de eu pegar uma cota e estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, ou eu ter uma área para explorar tráfego e ganhar dinheiro clandestinamente com tóxicos. Eu acho que são incomparáveis esses dois, em termos de perspectiva de futuro. Mas em termos de sistema capitalista e visão de saliência, eu acho que a gente deveria ter uma bolsa, não só para os cotistas negros, pode ser italiano, alemão, japonês, qualquer indígena, qualquer outra etnia,
mas quem fosse da classe pobre, comprovadamente pobre, e tem muitos na universidade, ele deveria ter sei lá, 5 salários mínimos, no mínimo uma bolsa, tipo CAPES, mestrado ou doutorado, que eu acho que nem está em 5 mil reais ainda, para tornar-se atrativo para ele também, sob o ponto de vista econômico, meramente econômico, eu estou analisando, está dentro de uma universidade. Porque também, com todas as lutas que passamos, ele entrar para lá, não ter uma assistência, se ele não tem uma bolsa de permanência, se ele não tem uma condição de cursar, é bastante difícil. Teria que ter um apoio muito elevado governamental para amparar tudo que ele enfrenta. A professora já falou aí das nuances, né, do ponto de vista de introdução sociológica e psicológica com que ele tem que conviver enquanto cotista dentro de uma universidade. Então, isso ainda tem que ser muito aperfeiçoado. E só uma curiosidade, eu me lembro que lá, para encerrar minha parte, nesses dois temas, lá em 1987, por aí, mais ou menos no mês de julho, eu publiquei no jornal O Estado, que à época existia aqui, alguns dados do ponto de vista de educação e do ponto de vista de renda dos negros. E fiz uma continha, levariam 320 anos, eu falei 3 séculos e mais um pouco, para que a gente conseguisse ter na universidade, aqui em Santa Catarina, o equivalente à nossa participação proporcional, ou seja, 8% de alunos negros na universidade, se é que 8% da população catarinense fôssemos. E eu vejo que com a cota, esse tempo aí haverá de se reduzir. Mas deve se aperfeiçoar muito ainda. Tá bom. Perfeito. Obrigada, Flávio, pelas considerações, comentários. Passo a palavra para a Lia. Bom, obrigado. Eu acho que eu já falei, né, bastante sobre o racismo, né, na universidade, mas eu queria contemplar como é que acontece, e o que acontece, um pouco, né, naquilo que o Márcio já falou e o Flávio já falou, que esse professor não entra, né, e que acontece? Eu vou dar uns dados para a gente pensar um pouco sobre isso. Esses dados estão no texto do José João de Carvalho, da UNB. Ele fala que o último dado que ele foi visto foi a Universidade de Brasília, né, que ele viu. Tinha 1.500 professores, isso é de 2010, mas diminuiu, e eu vou falar por quê. E 15 professores negros, tá? A UFSCar, 570 professores, 3 professores negros. A URGS tinha 2.000 professores na época e 3 professores negros. Um deles era africano. A Federal de Goiânia, 1.170 professores, 15 professores negros. A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, tinha 2.700 professores, 20 professores negros. A Universidade Federal do Pará, 2.200 professores, 18 professores negros, né? Bom, né? O fato é que nós, brancos, aí eu tô falando de mim, a gente devia ter vergonha. A gente devia ter vergonha de aceitar isso. A gente não deveria entrar na universidade, ficar lá 30, 40 anos silenciando isso. A gente está num apartheid, na África do Sul. Em época de apartheid, tinha mais professores negros do que agora no Brasil, em 2020. Esse não é um problema que é sempre pensado para resolver depois. Esse é um problema para ontem, é urgente, é uma vergonha. Cada dia que cada um de nós, brancos, a gente entra na universidade e não faz nada, a gente está apoiando o apartheid. Isso é uma vergonha. A gente faz a universidade ficar pobre. A universidade é pobre porque a gente tem todo mundo pensando igual, só tem professor de classe média, todo mundo com a mesma visão de mundo. O que acontece também? Essas, né, tensões que tem de classe e raça entre professor e aluno, que não tinha 15 anos atrás, na UFSC, não tinha quando eu me formei. E por que não tinha? Porque os professores eram brancos de classe média, os alunos eram brancos de classe média. Todo mundo tinha a mesma visão de mundo. E agora a gente tem os alunos que falam, você está falando psicologia de desenvolvimento de quem?
Para quem dessa classe? Porque, assim, na minha família pobre, isso nunca aconteceu. Né? Então, agora a gente tem ali uns alunos que estão falando, gente, vocês estão falando de um mundo centrado em brancos de classe média. É uma vergonha o empobrecimento científico que a academia fica, né, por causa disso. Então, esse silenciamento nosso, branco, ele é responsável muito por isso. E aí, se a gente for pensar como é que isso acontece, vamos pensar na seleção de mestrado e doutorado e depois, né, como é que acontece os professores entrarem, né, em alguma universidade. O que precisa? Né? Vamos lá, elaboração de um projeto de pesquisa, prova específica de conteúdo, entrevista com a banca, prova de língua, análise de currículo e histórico escolar, né? Vamos pensar isso. Bom, elaboração de um projeto de pesquisa. A gente sabe que isso acontece muito, né, de amizades, patrimonialismo, de professor que ajuda a elaborar o aluno. Os alunos brancos de classe média entram na UFSC, que logo são os primeiros a terem bolsa de iniciação científica, enquanto os outros têm bolsas de ajuda, de permanência, de etc e tal, né? Porque a iniciação científica tem que ser por IAA, tem que ser por escolha, né? Aí já começa. Esse aluno, quando ele vai prestar o mestrado, ele teve iniciação científica, ele tem um projeto elaborado com a iniciação científica, ele tem um professor que quer ele, o outro aluno não teve, os alunos negros, né? Bom, prova de línguas. Quem que fez intercâmbio no Brasil? Quem é que teve aula de inglês desde sempre? Quem é que aprendeu francês com a avó que sabia francês? Então, a prova de línguas, e ainda por cima, hoje em dia, em que as pessoas têm acesso aos textos, a tradutores, etc e tal, podem fazer inglês depois, ela é algo que é para limitar mesmo, para não entrar essa pessoa. Depois, né, eu falei, ó, a elaboração do projeto de pesquisa, quem teve iniciação científica está na frente, prova específica, né, entrevista de línguas, né, entrevista com a banca, né, esse olhar que o professor branco, ele entra e olha para um branco diferente de que ele olha para um negro, acha que a capacidade está mais ali do que aqui, ou pelo menos fala, bom, esse sabe inglês, esse já sabe isso, esse não vai me dar trabalho, né, enfim, análise do currículo. Tudo isso está permeado por racismo, né, por um método racismo. Aí esse cara vai prestar depois o concurso. Eu prestei um concurso, tinha 84 candidatos, esse que eu passei. Não tinha nenhuma pessoa negra prestando. Não tinha nenhuma. Entendeu? E se eu perguntar para os meus colegas ou para mim mesmo, o que você fez para entrar e para virar professor neste departamento? Todo mundo vai responder, porque eu estudei. Ninguém vai responder porque eu sou branco. Mas o fato é que ser branco é o a priori, né? É o que vem. Óbvio que a gente estudou, óbvio que eu estudei, eu fiz graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, óbvio que eu estudei, mas as conquistas que fazem que os brancos estejam em todos os cargos de poder, que são por pertença racial, que tem a ver com essa pertença racial de ser branco, são sempre vistas como conquistas individuais. É a conquista da Patrícia, é a conquista da Lia, é a conquista do Marcelo, é a conquista do João. Agora, não é conquista individual nossa, a gente está em vantagem estrutural na sociedade, né? Porque não é possível, se a gente tivesse oportunidades iguais entre negros e brancos, eu não estaria competindo com outros 84 brancos quando eu prestei o meu concurso. Mas se eu já estou competindo com 84 brancos, como é que vai... Não, sabe, não tem nem cabimento a gente não ter vergonha. Eu não sei nem como explicar como é que as pessoas passam todos os dias num negócio desse e não fazem o teste do pescoço. Sentam numa sala que tem 54 professores brancos e debatem sobre democracia em paz. Que democracia é essa? Né? Tipo, eu simplesmente acho que eu não sei como que a gente está em paz, assim, nesse sentido, de que fala de democracia, fala de etc e tal, e não coloca a questão racial como centro. E outra coisa que é impressionante é como a esquerda e os movimentos progressistas têm colocado o debate racial na pauta identitária. Não é pauta identitária. Pode vir a ser pauta identitária, pode ser a produção de identidade, mas é a pauta central das desigualdades no Brasil. Se a gente pegar todos os dados do IPEA, de todos os dados, e pensar desigualdade, né?
a gente vai pensar em raça como categoria, né? A escravidão, de cada 10 anos do Brasil, 7 são de escravidão. É o que mais explica a nossa sociedade até hoje, a instituição que mais explica a nossa sociedade até hoje. E aí a pessoa usa um método sociológico, sei lá, marxista, e não inclui a categoria raça, porque ela fala que é identitária. Não tem nada mais categoria histórica social, né, para explicar como que se define a classe pobre brasileira do que a ideia de raça. Então, eu acho que é preciso incorporar tudo isso, e a gente precisa urgentemente, como professores, como universidade, ter vergonha mesmo, assim, de estar o tempo todo entre brancos, decidindo politicamente para onde que vai, decidindo, né, quais são as decisões, de estar só entre brancos. A gente devia ter vergonha, e aí, tipo, né, prova ação afirmativa, aprova, né. Quem está na pós-graduação aqui, professores que estão assistindo, todos nós podemos pautar ações afirmativas na pós-graduação. Todos nós podemos chegar amanhã e falar, na próxima reunião de colegiado, eu quero pautar ação afirmativa para a próxima vez que vai ter seleção de mestrado e doutorado. Sempre fica uma questão, agora a gente tem que passar urgente uma questão aqui de aprovação do pós-doc de tal pessoa, não dá para entrar no tema das cotas. Gente, como é que algo não é mais urgente do que a gente ficar sentado só entre brancos? Bom, assim, eu falei assim, acalorado, mas é porque eu acho que a gente precisa se mexer, né, como professores, dentro dessa instituição. É a instituição que eu estou, mas todas as instituições se repetem no Brasil. Né? Eu falei os dados ali, né, que desse artigo do João José Reis, todas se repetem. E aí, o que a gente tem? Universidade endógena, que produz conhecimento endógeno, né? Uma coisa assim, todas, eu não estou falando, pautada em rede de amizades, né? E aí rede de amizades de brancos com brancos, que vão passando outros brancos e vão ocupando esses lugares, né? E qual é o sentido de excelência? Essa é a pergunta que eu termino. Pode ter um programa de mestrado e doutorado que seja constituído exclusivamente de professores e alunos brancos em um país com 56% de negros e com centenas de sociedades indígenas. Qual é a excelência? Para que é a universidade? Se a universidade consegue resolver e pensar os problemas dela mesma, da sociedade em que ela está, ela não é uma universidade que produz conhecimento para a sua população, como diz o Márcio, que é o contribuinte que está pagando. Bom, acho que eu termino por aqui. Muito bom, Lia, muito boas considerações. Eu estava aqui te ouvindo e pensando, né, meu tempo de universidade, de UFSC, se considerar meu tempo de estudante, eu já somo quase 20 anos de UFSC. Como professora efetiva, são 11 anos. E nesses 11 anos, eu não me lembro de, em alguma reunião de departamento, nós termos pautado essa questão, né? E teve um monte de concurso nesses últimos anos, entrou um monte de professores, colegas novos, mas em nenhum momento pensamos e discutimos como fazer essa inserção. A gente gasta um tempo enorme discutindo requisitos e pré-requisitos, e vamos exigir isso, e vamos exigir artigo, e tem que ter não sei o quê, e tem que ter projeto, e tem que ter... Mas a questão racial, ela, que eu me lembre, depois algum colega pode me corrigir, mas é que eu me lembro, nunca foi discutida, né, no meu departamento, e provavelmente é a situação que se repete na maioria dos departamentos da nossa universidade. Então, é um assunto muito sério, e tu tem toda a razão, é urgente, nós temos que perder a vergonha, né, de discutir, porque a gente delega muito, né, é a coisa assim, isso aí não é assunto meu, não sou eu que vou resolver isso, os outros é que discutem. A gente fica esperando que venha de cima para baixo, né, uma lei, uma regra, para daí então tem que cumprir. Agora tem que cumprir a regra, vamos lá, vamos pensar como é que faz. Não, e não cumpre mesmo com regra, a regra está aí, ninguém cumpre, entendeu? Também. Uma vergonha. Então, é muito sério. E a questão dos alunos também, né, a entrada, assim, a gente gasta horas e reuniões, definindo critério, o que pode, o que não pode, o que tem que ter, o que não tem que ter. Mas a questão racial, de dizer, vamos trazer esse povo aqui para dentro. Então, mas o que, eu não sei quantos professores estão assistindo, mas o que a gente tem que saber, que quem está nativo, é que você, Patrícia, eu, Lia, cada professor que está na pós-graduação pode chegar para a próxima reunião de colegiado e falar, quero pautar cotas.
E agora que a gente está nessa micareta antirracista na sociedade, assim, nesse momento, assim, as pessoas, vai ser um momento melhor para aprovar, porque as pessoas vão ter mais vergonha de ser contra, apesar que elas são, né? Mas eu acho que é um pouquinho mais constrangidas, né, e não querer discutir. Márcio? Não, eu queria só lembrar, resgatar aqui, quando nós conseguimos fazer a introdução do debate sobre as cotas no Conselho Universitário, foi um requerimento emanado lá da Câmara de Vereadores, quando eu era vereador. Nós temos uma provocação para a instituição. Tá? E pautamos a questão da cota dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. E levou um longo tempo, né, para processar, imaginem, para digerir essa ideia de cotas, algo que já estava se colocando nacionalmente, as grandes universidades do país vinham no debate profundo, e nós já estávamos encaixados nesse debate, fizemos a provocação. Aprovado, nós tivemos que fazer, no dia, né, do recebimento do primeiro grupo de alunos cotistas, nós fomos para dentro da universidade para ajudar os alunos na recepção, na chegada, porque organizava-se um movimento de alunos e também de professores anticotistas. Tá? E nós fomos lá para recepcionar, esperando o pior, né, inclusive. Nós fomos preparados para o pior. Eu estive aí presente fisicamente, esperando o pior. Tá? E no decorrer desse processo todo, esse pior, ele se capilarizou na conduta de grupos de alunos, né, de facções, de conduta de professor hostilizando alunos negros, mesmo aqueles que não tinham ingressado à universidade por cotas, mas passaram a olhá-los com indiferença, com menosprezo ou com desprezo, tá? E a acreditar que todo aluno negro é cotista. Poderia ser, bom que fosse, porque senão eu não teria passado os perrengues pessoais que eu passei quando fui aluno da universidade. Trabalhar 40 horas, trabalhar de madrugada, às vezes 40 horas, para poder ter um curso universitário nas condições adversas econômicas que eu sofri. Mas isso está colocado na paisagem, está colocado nas relações, né, dentro da Universidade Federal, a tentativa de permanente hostilizar o aluno negro. Né? Eu tenho uma coletânea de declarações de alunos negros que se sentem constrangidos pela atitude de professores, tá, em relação à presença dos mesmos. O ano passado ainda, eu estive na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a conversar com um pró-reitor, que foi meu colega de farmácia, o Pedro Manique Barreto, né, para ele resolver uma questão dentro do Departamento de Química, simplesmente porque a coordenadora subtraiu uma bolsa de uma aluna negra que tinha direito a continuar, e perguntou a ela o que ela queria daquele curso. Ela formando já na 7ª fase do curso de licenciatura em Química. Então, são esses elementos que, se fizer abrir a palavra, né, para o aluno negro no interior da universidade, ele tem muito a falar dessa realidade racista nas relações interpessoais e institucionais da Universidade Federal de Santa Catarina em relação à presença dos negros. Quando eu cheguei, agora é um caso meu, né, quando eu era aluno da primeira fase de Química, eu sou técnico em Química no ensino médio. Né, então eu já cheguei com um cabedal de conhecimento de Química razoável dentro da instituição, até em algumas disciplinas acima da média dos alunos. E o professor, tinha um professor de Química Orgânica, ele não compreendia porque eu tirava nota 9, nota 10 em Química Orgânica. Né? E na prova seguinte, que ele viu quem era que tinha tirado 9, já que todo mundo era mediano em 5, 6, ele foi me acompanhar, ficou em pé ao longo de toda a prova para saber se a prova, se eu era eu mesmo, se eu não era um colador contumaz, para tirar aquela boa nota com ele, que era afamado por dar nota baixa. Né? Então, essas são as questões mais sutis das relações, né, dentro da instituição, que tem que colocar no centro do debate essa instituição estratégica, produtora de conhecimento, que pesquisa, que vai se colocar como aquela que deverá ou deveria resolver a vida da maior parte das pessoas, em todos os aspectos, do ponto de vista do conhecimento, a fomentar. Tá? O que ela faz? O que ela vem fazendo do ponto de vista social? Eu fui ouvir falar de anemia falciforme fora da universidade, não como farmacêutico que eu escutei. E uma coisa presente na população negra. Como a Universidade Federal
não pesquisou que anemia falciforme e não saiu a campo para propor medidas, falar da hipertensão, falar das doenças que atingem a população negra tão intensamente? Como isso foi sonegado a vida dela toda em retribuir à sociedade esse tipo de conhecimento? Que só agora, por força do movimento negro, que foi a busca, né, e colocar isso no centro da academia, que é um papel bem interessante, porque o movimento social, ele vai, pesquisa, discute, debate, produz conhecimento e vem para o interior da academia. Está aí a 10.639, que é uma demanda da sociedade, do movimento social negro, que impediu à instituição de ensino o debate da formatação de disciplinas, cadeiras de história, no curso de história, sobre a história da população negra, sobre a história da África dentro da universidade, que não se tinha, e que não se tem até hoje com muita frequência, em diversos conjuntos de conhecimentos que estão completamente apartados dessa realidade, que é a realidade dos africanos no Brasil, dos negros, em especial dos negros catarinenses também. Mas, assim, um pouquinho dessa nossa conversa é o papel da instituição, para onde ela caminha, que tipo de conhecimento ela produz, para quem? Essa pergunta que a Lia estava formulando. Para quem, cara pálida? Estamos falando nós quem, cara pálida? Correto, corretíssimo, Márcio. Obrigada pelas palavras. Vamos adiante aqui nas nossas questões. Deixa eu ver. Vou juntar duas questões aqui que nós temos. Muito se tem falado que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Afinal, o que é ser antirracista? E a próxima pergunta é: a internet tem sido uma aliada ou uma inimiga na luta contra o racismo? Passo a palavra, pode ser o Flávio? Posso, sim. Eu gostaria de dizer primeiro que dentro dessa expectativa ali, o Márcio contou um caso individual dele lá da Química, comigo também ocorreu parecido, foram uns anos antes. E como eu era do Tribunal de Contas do Estado e conhecia a legislação da época quase que de cor e salteado, na primeira prova de contabilidade pública, eu fiz a prova rapidamente, sei lá, 50 minutos, numa aula faixa que seria de 100, e fui entregar ao professor. Mas você tem certeza que já quer entregar? Você não estudou para a prova? Eu disse, não, professor, eu estudei, a prova está completa e creio que o senhor vai me dar nessa prova algo acima de 8. E, um pouco de petulância minha, mas eu também tinha certeza do meu saber. E qual não foi a surpresa do professor, que posteriormente me deu naquela prova 9,6. Então, era a perspectiva facial, né? A perspectiva da cor, o susto, eu também era o único aluno negro da turma, naquele primeiro contato de troca de conhecimento, já me rotular como um incapaz, um despreparado no assunto. Então, isso a gente, não uma vez só que se passou, não é só Flávio e Márcio que passaram por isso. De vez em quando, em diferentes doses, em diferentes ambientes, em diferentes proporções, o professor ou o aluno negro tem que estar preparado para enfrentar isso, né? E não agir de uma maneira um pouco revanchista ou um pouco alterado, porque se a gente age com revanchismo alterado, no caso meu, que eu contei, fui petulante apenas, mas se eu vou além e pego muito forte, daqui um pouco meu espaço do dia seguinte acaba tendo uma intervenção contrária e eu acabo cortando um pouco da minha trajetória. Eu sei que é preciso coragem, muitas vezes a minha geração não foi muito corajosa, mas isso também faz parte do enfrentamento, né, do racismo. Agora, atitudes antirracistas e internet, né? Eu acho que, na minha percepção, a principal atitude para combater o racismo é a gente pegar o ponto de ruptura do final do sistema escravocrata. Pegar e pontuar ali aquelas 3 leis que nos foi dito e nos é dito ainda hoje, historicamente, como libertárias
do povo afrodescendente. Se a gente pega na íntegra a Lei Áurea, a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, e faz um estudo daquilo ali, a gente vai perceber o que nós estamos passando ainda hoje, né? Foi engodo, a redação é bastante deficiente e contrária aos negros. Eu só vou me referir ao artigo 3º da lei lá do sexagenário, que quando a gente estudou na Federal de Santa Catarina, ou em qualquer outra instituição, nos era dito o seguinte: olha, quem tinha 60 anos ou mais foi libertado, não precisava mais trabalhar. Você pega o artigo 3º da lei e vai ver, há todo um gradualismo de número de anos futuros que o escravo pós-60 ainda tem que trabalhar, uma série de condicionantes. Em algumas condições, ele teria que chegar até 69 anos para poder sair. Na lei do ventre livre, então, é bem mais duro ainda para, de fato, a criança, né, poder sair. É bom que se bote essa leitura na íntegra dessas leis à disposição de todos da sociedade brasileira, para a gente entender o porquê dessas coisas que a gente vivencia ainda hoje. Uma outra questão também que eu acho fundamental é esse mito da democracia racial, né? Da gente dizer que no Brasil não existe racismo, que todos convivem em plena paz, que nós temos, como nós temos colegas de diferentes etnias e vivemos muito em paz, a gente está numa condição de igualdade. Muita gente acredita nisso. E aí não se expõe, nem se admite a prática do racismo, né? Ali foi muito enfática, né? E a Patrícia também, a pegar esse lado da reflexão que quem não é negro possa vir a fazer, de estar ocupando um espaço que deveria ser partilhado, né? Porque eu estou aqui isoladamente nesse ambiente, quando 54% da população é negra e ninguém por aqui. Quer dizer, essa reflexão. Então, essa ideia da exposição e da convivência, né, ou da ausência, ela ajuda muito a conscientizar. Agora, quantos têm capacidade de pegar o verdadeiro conceito de cultura, ter acesso à verdadeira história do que foi a presença do negro nesse país e a escravidão lá na África, e, sobretudo, verificar o que era o negro genuinamente lá na África, né? O Márcio já falou aí, tinha universidades na África antes daqui, as habilidades com metalurgia, tudo isso, tinha muita coisa acontecendo anteriormente, de forma a dar orgulho aos próprios negros e de fazer com que a autoestima também apareça. Porque uma contradição também que a gente vivencia e que precisa ser discutida na luta antirracista é a ideia de nos colocar quase sempre como um povo incapaz, que só teve sofrimento e tal. Claro que tivemos isso aqui no Brasil na escravidão e tudo. Mas lembrar que os egípcios também estão na África, têm pé na África, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Egito. Eu acho que seria bom assim, se pegasse um avião, lotasse, e as pessoas tivessem a dignidade de passar lá no Egito e ficar uma semana olhando o que era aquela parte da África antiga. Ou atravessar ali o Nilo, ir lá nos Núbios e ver também o que eles trabalham de metalurgia. Mudaria radicalmente esse sentido de autoestima que nos falta aqui, né? Como se a gente tivesse uma outra história, uma outra vida que aqui nunca nos foi contada. Outra coisa também que, para encerrar, que eu acho fundamental agora, fazendo uma ponte com a internet, é a ideia de que a internet coloca bastante coisas. A gente tem, eu, por exemplo, testei aqui
cartilhas e periódicos antirracistas. Então, tem, até na prefeitura de Florianópolis, nós temos aí uma publicação, uma guia de monitoramento e de orientação para quem sofre ato de racismo. Ela está virtual ali no Copir, as pessoas podem pesquisar, né? E existe bastante material. Só que o que eu vejo de contraponto em relação a isso está somente na rede. Isso muitas vezes não chega ao conhecimento básico. Eu vejo que a internet ela acaba aproximando as pessoas que estão distantes, mas ela não faz a união e o compartilhamento direto no momento que as pessoas precisam. Naquele caso, por exemplo, que eu narrei do professor lá do Salesiano de Itajaí, nós mobilizamos. Nós tínhamos aí, em todas as unidades de educação do estado de Santa Catarina, grupo de professores, visitávamos, nós distribuímos 6.000 cartilhas diretamente aos professores de História, Geografia e Estudos Sociais. Foi uma consequência daquilo ali. Foi no mesmo ano, foi em 87, conversando com eles. Eu acho que esse aprofundar do conversar, ele some muito, sabe? E uma coisa que me assusta na internet, ela tem muitas virtudes, dentre as quais disponibilizar muito conteúdo para quem quiser. Agora, um defeito é das pessoas não aprofundar muito isso, não conversar sobre isso, não tem tempo, às vezes estão conversando contigo, estão atendendo em paralelo outro mecanismo, ou já leva para o lado ideológico nessa coisa que se criou de mentor e seguidor. Então, se eu sou seguidor de uma determinada linha de mentor, eu não posso sequer discutir o adverso contraditório. Com isso, a gente não gera conhecimento, como já disse a Lia, não aprofunda o conhecimento, e as coisas acabam ficando menores. Há uma multidão de saberes com pouca ou baixa utilização do conteúdo. É simplesmente isso que eu vejo, e sobre esses assuntos eu acho que já falei demais. Nunca fala de nada. É sempre um prazer estar te ouvindo e aprendendo aí com as suas histórias, a tua experiência, a tua sabedoria. Lia, passo para ti a palavra. Bom, a pergunta sobre a diferença, né, de não ser racista para o que é ser antirracista. Eu vou dar um exemplo bem rápido, né, de como funciona o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde para Todos, tá? Ele é o maior responsável pelas transplantes de órgãos no Brasil, muito mais do que qualquer instituição privada, né? Ou seja, a OMS, que é o órgão mundial da saúde, chegou à conclusão que as pessoas que mais recebem coração, né, transplante de coração, são os homens brancos de classe média. Alguém escolheu isso? Não. Nenhum médico escolheu isso. Como é que isso acontece, né? Para você ser transplantado, você entra numa fila por ordem de chegada. É isso, tá? Como é que pode ser esse o resultado? Se não tem nenhuma pessoa que escolheu isso. O resultado é, se você é cardíaco, né? Como é que você fica mais tempo sobrevivendo esperando um transplante, né? Se você tem um problema cardíaco. Você não pode fazer exercício físico, né? Aí já tira aí o trabalhador da construção civil, o trabalhador que está lá no lixo, o trabalhador não sei o quê. Você precisa de alimentação saudável, retira aí quem não tem tempo para cozinhar, só come comida industrializada, correndo, etc e tal, né? Eu vou resumir muito rapidamente, mas assim, quando chega a hora do transplante de órgãos, fazem um estudo. Quem é o melhor receptor desse órgão, né? O melhor receptor é aquele que vai poder ficar descansando, é aquele que vai poder ter alimentação saudável, é aquele que não vai fazer exercício físico e que pode parar, né? Isso também coincide com o fato que um grupo, né, que tem uma rede de apoio, que tem mulheres apoiando para poder fazer a comida, a alimentação saudável, que tem um tipo de renda economizada, que não precisa trabalhar na semana que vem, né, não trabalha como rap, não trabalha como nessa política super neoliberal. O que faz com isso, né? O resultado é
que é esse, está mais perto do hospital, o telefone fixo funciona, tem que fazer uma batelagem de exame para saber se é compatível em 24 horas, 48 horas. Se ele não consegue na rede pública, ele consegue na privada, ele não depende da ambulância para vir do interior, etc, 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 etc. Isso é racismo estrutural. Ninguém, neste momento, falou, olha, nós vamos passar esse coração para um homem branco, tá? Mas é assim que é o resultado. Isso é racismo estrutural. Como se isso não fosse triste o suficiente, os maiores doadores de coração são os homens jovens negros por causa da política de segurança pública nossa, que é uma segurança pública, que é para brancos de classe alta, que é para matar os jovens negros, porque a gente tem um criminoso antes do crime no Brasil. O criminoso é o negro antes do crime, né? Não importa qual é o crime. Então, bom, esse é o resultado. Ninguém fez nada. Se você não for racista, Patrícia, se eu não for racista, isso muda? Não. Por isso não basta não ser racista, né? Se você, Patrícia, não for racista, eu, Lia, não for racista, a gente chegar todos os dias no departamento e ficar quieto, mas a gente não é racista. Muda? Claro que não muda. Essa é a diferença brutal, porque não ser racista não adianta de nada. É a mesma coisa do que ser racista. Não faz nada numa estrutura racista. Por isso tem que ser antirracista. Só muda se Patrícia chegar, né, na faculdade e falar, olha, eu quero cotas amanhã. Ou etc e tal. Isso é ser antirracista. E ser antirracista não é algo abstrato, né? Eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu não sou racista, eu não sou antirracista. Ele só pode ser, né? O critério de verdade é a prática. O critério de verdade que alguém é antirracista é a prática, né? Não, então, o que é? Bom, e aí não tem uma receita, né? Você é antirracista do lugar que você é, do tamanho que você é. Se você é o reitor, a tua possibilidade dentro da universidade de ser antirracista é muito maior do que se você é o merendeiro do RU. Concorda? Né? Depende de qual é o teu lugar. Mas se você é um professor que está na pós, você tem, né, uma possibilidade, se você é um professor que está na graduação. Só que todos nós, dentro dessa instituição, já que a gente está falando de antirracismo e está falando na universidade, podemos ser. Bom, qual é a disciplina que você leciona? Quem são os autores que você coloca? Quem são os alunos que você escolhe para a PIB, que é sempre pelo IAA? A gente pode escolher como professores, olha, critério, ser cotista. Esse é o critério. A gente pode escolher isso para ser PIBIC. A gente tem como fazer isso, né? Então, assim, o critério de verdade é a prática, e a prática antirracista é do lugar que você está. Se você está em tal lugar, né? Se você está num lugar de poder de decisão, é um. Se você é RH de uma empresa, é um. Como é que você contrata? Né? Agora, se você é uma criança de 5 anos, tipo meu filho, qual é a luta antirracista de uma criança de 5 anos? No máximo é falar, eu acho esse cabelo bonito, entendeu? Depende de qual é o seu lugar, por isso que não tem uma receita. Mas você sempre pode ser antirracista. Uma vez uma mulher, dona de casa, perguntou para mim, Lia, como é que eu posso ser antirracista? Né? Aí eu peguei e falei, ela falou, eu não faço nada, eu sou dona de casa, eu não tenho poder nenhum. Eu falei assim, tem. Quais são os desenhos que seus filhos veem? Só tem branca, loira de olho azul? Você está criando um critério de estética para eles, né? Você pode ver qual é o desenho que eles escolhem. Essa é a luta antirracista dessa mulher dona de casa. Mas ela pode também ver quando ela vai comprar o bolo de aniversário, de quem que ela compra o bolo de aniversário, né? Ou seja, e no Brasil não tem como você estar na luta antirracista e, por exemplo, apoiar a política de recessão econômica, né? Ou não tem como você não apoiar as instituições públicas sendo antirracistas, porque saúde, educação, saneamento básico são acessos que os negros e negras nesse país acessam só publicamente, não privado. Então, assim, a luta antirracista ela vai ampliando, você não pode ser a favor da minoridade penal, porque quem vai morrer e vai ser presa são as crianças negras, então você vai ampliando, mas ser antirracista é um bloco de coisas, só que, né, ele é uma prática, ele não é um cognitivo, um pensamento só. Acho que podia, né, passar agora para o Márcio. Muito bem, excelente, Lia, muito obrigada. Márcio, suas considerações. Muito bem dito, né? A Lia traz essa recomendação do que o critério da verdade é a prática, de natureza materialista, também de inspiração bíblica, né? Mas que, de fato, confere com uma condição para a constatação disso que parece ser sinônimo, né,
Isso que, na verdade, não é, tem uma qualificação bastante distinta, né, entre a atitude, né, e a passividade contemplativa, né, e confortável de não ser racista. A atitude antirracista é uma atitude propriamente, é um posicionamento político, né, desconstrutivo da esfera daquilo que o racismo opera permanentemente, estrutura e faz funcionar permanentemente. Então, agir contra essa atitude esperada de um antirracista, um operador das possibilidades, e que a ideia do racismo e a sua funcionalidade ela diminua em força, né, em operação, em presença, em cultura, correto? E é uma atitude do dia a dia, né? Isso é uma atitude de permanência, de permanente vigilância sobre si, né, sobre os demais. Isso que envolve um engajamento, uma colocação diante do mundo, que assim se coloca nesses tempos onde a racialidade ela vem se apresentando com maior desenvoltura, né, posta, né? Algo que nós tínhamos dado um gancho no tempo, né? Tínhamos impregnado de vergonha aqueles que se apresentavam como racistas, hoje eles já saem à rua da luz do dia, né? Porque, culturalmente, eles perderam força, eles diminuiu-se a contundência em operar contra as ideias, contra a representação, contra o imaginário social que o racismo ganhou, ou revelou, né? Quem sabe. Então, eu sou daqueles que acredito que houve uma grande possibilidade de revelação dos racistas nacionais e internacionais, que timidamente eles vinham se comportando, né? Eles estavam tolerando aos demais, né? Porque aí a gente entra no outro ramo do debate permanente e também de umas nomenclaturas que se operam nesse ambiente, que é da sociedade tolerante. Eu abomino tolerância, né? Os tolerantes têm que ser abominados porque eles permitem o cultivo de. Isso é um elemento interessante, porque as nossas pautas elas são, inclusive das pessoas que acham, que praticam um campo progressista, não sei o que, várias vezes fazem referência da tolerância, sociedade tolerante. Não tem nada de tolerância, nós temos que impor uma sociedade do respeito e do reconhecimento de direitos das outras pessoas, em condição de diferente aparência, ou diferente expressão fenotípica, ou diferente expressão cultural, tá? Ou de opção sexual, ou da condição de gênero. Essa questão fundamental é o respeito, não a tolerância. Então, os racistas se criaram no guarda-chuva da tolerância. Correto? Então, a nossa atitude antirracista é denunciá-los também, né? Essa é a questão permanente que tem que criar um incômodo constante, uma condição de perseguição ao racista permanentemente, né? No seu discurso, na sua prática, nos seus símbolos, né? É aí que estão colocados diuturnamente, e nós temos que fazer essa revelação enquanto nossa luta é cotidiana. E na questão da informática, enquanto inovação tecnológica, ela tem benefícios e malefícios, né? Bem disse o Flávio, né? Que nós podemos extrair de interessante disso que eu comparo como se for um martelo, né? O martelo é uma tecnologia, né, grandiosa, que economizou muito esforço humano e que acelerou a produção em grande escala, quando se inventou o martelo, quando se inventou a roda. Agora se inventou a internet. Ela acelera em quê? Ela acelera a fazer a defesa, a difundir as ideias antirracistas, a fazer o combate à educação, à reeducação. É isso que a tecnologia representada pela internet pode fazer? Ou pode também atuar como tem atuado na disseminação, né, do racismo, na disseminação da violência, do ódio, como tem praticado. Então, todas elas têm que ser tuteladas com um olhar crítico, disposto numa condição da democracia sem adjetivo. Essa é a questão fundamental, que o Flávio puxava lá, a questão da chamada democracia racial. Aí nós estamos envolvidos, então vamos classificando, vamos dando adjetivação para situações múltiplas, né? Como agora tem
essa questão do racismo estrutural, eu considero que o racismo sempre foi estrutural. Ele é o viabilizador dessas estruturas. Então, eu quero uma sociedade sem racismo de qualquer natureza, de qualquer vertente, de qualquer concepção. Né? Que essa deve ser a nossa atenção. E saber exatamente, né, nós estamos aqui didaticamente colocando essa questão da exposição do racismo enquanto estrutura, que para as pessoas tem propiciado uma melhor compreensão das nuances, né, das táticas, né, que o racismo desenvolve no seu contágio, né, na sua garantia de funcionamento. Então, ele vai sendo desnudado a cada tempo. Né, e o racismo estrutural, conceitualmente, ele vem para fazer essa revelação sem ser para qualquer outra coisa, porque ele é parte integrante do arcabouço geral dessa herança, dessa, como eu falei, tecnologia social que é o racismo. Seria um pouquinho disso. Perfeito tuas colocações. Na tua fala eu lembrei dessa questão do incômodo, né, do gerar o incômodo. A Djamila Ribeiro fala muito sobre isso no livro dela, e o Silvio Almeida também, né, que a atitude antirracista, ela é causar esse incômodo, né? Nós temos que ser o causador desse incômodo. É aquela, lá vem a Patrícia com essa história de novo. Sim, lá vem a Patrícia. É ele mesmo. Vamos discutir, vamos conversar, vamos tensionar essa discussão. Então, é causar o incômodo e estar sempre batendo nessa tecla para que a gente possa reverter essa situação que é histórica, que não vai ser de uma hora para outra, né? Infelizmente, nós temos um caminho aí pela frente, mas precisamos todos trabalhar para isso. Vamos, então, para a próxima questão, e já caminhando aí para o encerramento da nossa live, né? Já estamos a 1h40. Então, essa próxima questão, e aí para cada um de vocês já fazer um encerramento também, gostaria que vocês levantassem algumas ações concretas e mais urgentes que nos levem a acabar com o racismo. Para que, por exemplo, uma live como esta, para debater racismo, não seja mais necessária. Então, na opinião de vocês, o que precisamos fazer de imediato? Qual o caminho, né? Principalmente aqui na nossa área de atuação, que é a universidade. Como é que a gente encaminha isso? Quais são as ações concretas, urgentes, que precisamos implementar? Flávio? Vai lá, eu acho que a primeira coisa, a Lia lembrou ali, é um diálogo permanente, um fórum de diálogo permanente, já que tem 20 anos, sistema de cota, já que tem a cota também no concurso público, já que cada departamento, cada programa específico de pós-graduação pode estabelecer estratégias e táticas para ações afirmativas em prol do negro, que a nossa PUFSC e que também os próprios professores sejam atuantes em estabelecer esse diálogo entre os estudantes que estão ali, egressos desses 20 anos de cota, e criar mecanismos próprios já da vivência da universidade para aprofundar isso. Eu acho que a riqueza de dados está posta, está aí, mas está dispersa. Então, teria que haver um esforço do órgão específico, lá existe uma coordenadoria de ações afirmativas, de juntar isso e trazer as pessoas que decidem dentro das câmaras de pós-graduação e outras câmaras que tem aí de pesquisa, de extensão, etc., para firmar uma posição para o futuro. Eu acho que isso é uma ação forte aí dentro da universidade e que pode ser imediatamente tomada do ponto de vista grupal. Do ponto de vista individual, acho que Lia e Patrícia já deram vários exemplos aí de como os professores podem ajudar. Quanto à PUFSC, eu lembro que a gente celebrou aí, quando eu estive, o Dia Internacional das Mulheres.
nós não trouxemos ao nosso jornalzinho da PUFSC o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Também existe. Então, se no 8 de março nós temos o Dia Internacional da Mulher, no 21 de março nós temos o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial. Então, a PUFSC também pode botar no jornalzinho, doravante, já a partir de 2021, algo a respeito do 21 de março. Outra questão, aí essa fica para o Márcio também, porque o Márcio ele foi um protagonista, ele vai nos dizer mais, a razão da gente não ter aqui em Florianópolis respeitado o 20 de novembro, que para todos nós seria o Dia Nacional da Consciência Negra. Aí São Paulo é feriado, Rio de Janeiro é feriado, outras capitais são feriados, outras cidades brasileiras são, e aqui em Florianópolis, me parece que foi vetado, embora aprovado no Legislativo, foi vetado esse feriado. Então, outro dia no mapinha aí, alguém dizia, pô, mas lá no Sul vocês ainda não têm um feriado de 20 de novembro? Não sei, o Márcio vai saber dizer, ele era da Câmara, ele vivenciou isso. Mas, assim, enfim, que a gente tem um calendário permanente, que seja um dia, que sejam 2 dias durante o ano, para que toda a população possa refletir e saber da existência, que é uma exposição do problema do racismo de uma forma ampla, né? Eu sei que na saúde, em alguns aspectos, o pessoal já fez isso a nível nacional, né? Quando fala do setembro do mês rosa, do novembro, não sei o que, tal, tem determinadas diretrizes de saúde que todos percebem e conseguem focar naquilo, né? Então, esse tipo de dia, calendário ano, assumindo mídia, assumindo as instituições, as famílias, e assumindo a consciência geral da população, eu acho que ajudam muito. E aí, claro, que no entorno disso, derivando daí, viriam outras ações. Mas eu acho que isso é fundamental. E dentro da universidade também, né? A ideia que eu tiro assim, resumindo e agradecendo a todos, e terminando minha participação nesse evento, eu diria que o centro disso tudo é ver que a agregação do conhecimento de diferentes etnias e juntar para maior número de pessoas de diversidade de saber dentro da universidade, nesta Federal de Santa Catarina ou numa outra qualquer, é enriquecer conhecimento aceleradamente. Bem mais rápido, a gente vai conseguir coisas melhores para o nosso país. E também para a ciência. Mas, se assim não for no futuro, muito não me estranha, né? Porque hoje até se discute se o saber científico deve ser utilizado na pandemia ou não, né? A pessoa está encurralada dentro de casa e está negando o benefício da ciência. Tem pessoas que são capazes, mesmo numa legislação de proteção, de usar máscara e tudo, são capazes de tirar a camisa e sair correndo sem qualquer proteção pelas praças públicas. Todos os demais, só para favorecer o seu machismo, o seu egoísmo, ou o seu contraditório de visão ideológica. Então, não me assusta muito que essa luta de combate à discriminação racial ainda se arraste por muitos anos. Agradeço a todos, né? E eu acho que numa próxima oportunidade a gente está à disposição para voltar a discutir o assunto. Certo. Obrigada, Flávio, pelas considerações, pelas tuas ideias. Vamos levar adiante, com certeza. Márcio, passo para ti a palavra. Vou começar aqui também com a contribuição do Flávio, só para esclarecer rapidamente. Nós
quando vereador, eu fiz um projeto que se transformou em lei do Dia Nacional da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi de Palmares, né, 20 de novembro, e as forças do atraso, né, da cidade, né, foram até os tribunais da cidade, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e conseguiram cassar a lei. Né? Então, ela foi, especialmente aqui, quem agiu com maior contundência nesse processo todo, claro que sempre a pandemia, a contestação da pandemia é o econômico, capitalista, né, Flávio? Todos os argumentos da pandemia, elas vêm com o dinheiro na frente, contra a pandemia. Né? Não foi diferente contra o projeto de lei da Zumbi de Palmares. Foi o CDL, o articulador de toda a ação, tanto em Florianópolis quanto em São José. Simultaneamente, lá o vereador Marcos Caneta havia aprovado, e lá também eles agiram no sentido de inviabilizar o progresso da lei nos 2 municípios. Tá? Só para ter um registro histórico do que foi isso na realidade. Mas a luta tem que continuar, né, do restabelecimento desse projeto e do debate que representa esse projeto muito além mesmo de um simples feriado. Né? A contundência reside aí, a oposição reside nessa compreensão que eles sabem exatamente do que traz à consciência, à organização política, um feriado com essas qualidades, com esse destino. De outra parte, eu creio assim, o que nós podemos fazer, eu creio que a instituição, a Universidade Federal de Santa Catarina, se esse debate prospera, né, de forma mais sistematizada, né, pelos professores, envolvendo os departamentos, envolvendo os centros e por aí afora, movimento estudantil, movimento trabalhador do interior da instituição, e coloquemos esse diagnóstico de reconhecimento que o racismo, que a discriminação, que o sexismo, que a exploração de classe são os elementos que constituem peças fundantes na manutenção das desigualdades. E se nós transpirarmos isso como diria assim, um motor permanente, transformando um motor permanente em nossas vidas a pensar sobre esse combate, nós teremos progresso. Mas isso tem que ser colocado na ordem do dia. Né? O Gessé Souza, no último trabalho dele, que ele fala, né, da guerra contra o Brasil, ele disserta sobre a perspectiva que o fundamento disso tudo é o racismo. Ele é antropólogo, creio eu, sociólogo, né? Ele disserta de maneira maravilhosa, explicita como o racismo atua nas nossas vidas, nos comandos todos, na política toda, né? Na economia. Não estranhemos que esse abandono colocado na pandemia, na providência nacional, em acolher a população nacional, ela não está distanciada da questão dos 13 milhões de desempregados, porque nós temos esses 13 milhões de desempregados são lenha para queimar no forno, porque se morrer 2 milhões, está tranquilo para a máquina que tem uma fornalha com 13 milhões de desempregados. Essa é a lógica, né, que não é inovadora, já foi praticada em outras partes do mundo, o despejo da vida humana, por saber que tem reservas de braços, de mentes e de corações a dispor de um processo de exploração. Translado de massas em todo o planeta já aconteceram. No interior do Brasil, translado de populações, o Nordeste foi trasladado para o Sudeste, para fazer o Sudeste. Tá? Então, morrer 1 milhão, morrer 2 milhões, né? E especialmente desses milhões que morrerão, nós sabemos quem será, das mulheres, dos negros, né? Dos periféricos, esses serão os atingidos. Então, o racismo ele está no centro dessa movimentação, né? Que ele dispensa a vida, e já que a manutenção e a recuperação do lucro ela tem que ser asseverada daqui a tantos meses. Quando a máquina voltar a funcionar, eu tenho que estar com meus estoques à disposição do mercado. Né? E, para isso, nem que morra, eu vou ter que trabalhar. Nem que morra, porque quando o Exército começou a movimentar e perguntar para os municípios do Brasil, quase 2 meses antes das grandes mortes, eles já preparavam, faziam conta, já tinha conta de quantos morreriam. Eles sabem quantos morrerão. Né? E eles sabem onde morrerão, que cor morrerá.
Né? Isso está colocado no programa. Eles fazem conta permanentemente. O Flávio lembra como estatístico bom que é, no final do século XIX, eles tinham uma projeção numérica dos percentuais de negros que deveriam morrer para tornar o Brasil uma pátria eminentemente europeia. Eles nunca desistiram dessa matemática, nunca desistiram dos mecanismos. E quando os jovens negros morrem intensamente, assassinados intensamente, eles têm uma conta também do quanto deve ser assassinado de jovens negros, homens, para não ter reprodução da população negra no país. Tudo é calculado. Tudo é calculado. Então não nos enganemos e não deixemos de colocar permanente. Se nós tivermos a capacidade de colocar permanentemente essa questão no centro das nossas preocupações, nós teremos a possibilidade de ter alguma saída, a manutenção ou garantia ou sobrevivência diante do racismo. Aí colocado. Perfeito. Muito bom, Márcio. Obrigada. Lia, passo a palavra para ti. Bom, vou tentar ser rápida aqui para a gente terminar, mas pensando institucionalmente, né, a gente precisa combater o racismo na forma e no conteúdo. Porque a forma é a maior possibilidade de aprendizagem das pessoas serem racistas. Eu vou explicar rapidamente. O NDI, né, Núcleo de Desenvolvimento Infantil na UFSC, ele é por concurso, ele é para todos, né, etc. e tal. Como é que alguém entra naquela escola e aprende a ser racista? Vamos pensar juntos, né? Meu filho estuda lá. No dia que a gente entrou na escola, a gente foi apresentado à escola, né? E o que aconteceu? A professora, a coordenadora foi apresentada, com nome, sobrenome, a sala dela, o que ela fazia. Né? A nutricionista foi apresentada, nome, sobrenome, o que ela fazia, qual era a sala dela. A coordenação pedagógica, a enfermeira, todas as pessoas tinham nome, sobrenome, passaram por concursos públicos e tinham bons salários, vão se aposentar pelo NDI. Quando a gente passou pela parte, né, da cozinha e pela parte, né, da vigilância, que é ali na porta, eram os únicos lugares que tinham profissionais negros. E essas pessoas não foram apresentadas ao meu filho. Nem as merendeiras, né, e nem a mim. E nem a segurança da porta. Coincidentemente, essas pessoas estavam de uniforme, porque elas foram terceirizadas. E como a nossa população deixou que essas pessoas, o professor Flávio sabe, o Márcio sabe, você que está há 20 anos na UFSC sabe, que essas pessoas não eram terceirizadas, elas eram concursadas, elas iam ter aposentadoria, elas iam, né, ter uma vida digna até o final. Como é que a gente deixou que, né, em todas as instituições públicas, né, a pessoa que limpa o chão, a pessoa que cozinha, a pessoa que vigia, andasse com uniforme e que a gente, como professor, não soubesse o nome dessas pessoas? Bom, meu filho ali com 5 anos, ele aprendeu o quê? Eu peguei, virei para a coordenadora e falei, mas você não apresentou as cozinheiras, né, para o meu filho, elas vão cozinhar para eles. Aí ela, eu esqueci o nome. Por que ela esqueceu o nome? Porque elas são terceirizadas e tem uma rotatividade alta, e não é porque ela está sendo racista intencionalmente. Meu filho, naquele dia, aprendeu o seguinte, tem pessoas que têm nome, essas pessoas que têm nome e sobrenome têm uma sala, têm uma profissão digna, essa profissão deve ser apresentada e o que elas fazem, e elas usam a roupa que elas querem, elas são indivíduos, elas são brancas. As pessoas negras que coincidiam, né, naquele mesmo momento coincidiam, não tinham nome, não foram apresentadas e a profissão delas tampouco, e nós deixamos que essas pessoas fossem terceirizadas em silêncio. Porque se nós, professores, fôssemos terceirizados, os juízes, imagine você, Patrícia, imagine os professores que estão aqui assistindo, a gente indo dar aula com uniforme, Cronos, né? Por que isso significa, essa é a fala do movimento negro, que vidas negras importam. Quando essas pessoas foram terceirizadas, é porque as vidas delas importam menos. Não é um escândalo nacional. Se os professores universitários em todas as universidades fossem terceirizados, ia ser um escândalo nacional. Os juízes, eles eram servidores públicos. Os merendeiros, os faxineiros, os seguranças eram servidores públicos. Eles deixaram de ser, né, nesse sentido, em silêncio. Naquele dia, a estrutura, vamos pensar por que o racismo é estrutural e estruturante. Naquele dia, a estrutura, né, estruturou
o meu filho aprendeu a ser racista naquele momento, né? Tem pessoas que valem mais, essas pessoas têm nome, essas pessoas são apresentadas, tem pessoas que valem menos, né? Então, é uma aprendizagem constante, a gente aprende a ser racista. A gente tem que desnaturalizar, desaprender esse racismo, e como instituição, a gente precisa de um pacto coletivo, né? Porque os negros estão 1000 anos de vantagem, né? Nesse sentido de conseguir olhar o racismo, enquanto a gente está lá, né? As pessoas brancas meio cego, nublado, né? Tipo isso. A luta antirracista não é o movimento negro tem como pauta a luta antirracista, né? Mas tem várias outras pautas. E a luta antirracista é para qualquer pessoa que quer justiça social, equidade e um país melhor. Por quê? O racismo empobrece economicamente o país. Se essas vidas valem menos, elas podem ser terceirizadas. Essas pessoas sendo terceirizadas, como aconteceu nesse exemplo, eu estou dando esse exemplo porque ele é um analisador de tudo. Elas ganham menos, elas vão ter menos aposentadoria, elas vão ajudar menos os filhos quando chegarem na velhice. A gente sabe disso. A gente trabalha com esses dados da desigualdade, né? Então, o que acontece? A gente empobreceu o país porque as pessoas negras valem menos, e elas valem menos, elas ganham menos. Então, a gente tem economicamente um país mais pobre por causa do racismo. Como se isso não fosse bastante triste, a gente tem, né, vidas humanas perdidas, ou seja, a riqueza humana que é a Ágata podia ser uma ótima pianista, o João Pedro um ótimo advogado, o menino Miguel contribuir, né, com a engenharia desse país, e além disso tudo, essas mortes que são matadas mesmo, a gente mata as pessoas tendo que elas procurar comida e não poder desenvolver o melhor delas. Ou seja, o racismo está matando economicamente e a riqueza humana desse país. Então, por que eu estou querendo dizer isso? A gente tem que ter um pacto na universidade. Não é assim uma palestra sobre racismo que as pessoas vão quem quer. É assim, né, o diretor do centro, convocação, a gente não tem reunião que a gente tem convocação lá para decidir quem que vai para pós-doc, quem vai não sei o quê, é convocação, a gente vai decidir isso aqui nessa instituição, é um pacto social, é um pacto por democracia, a gente precisa pautar isso. Eu tenho falado isso em qualquer lugar que eu vou, mesmo que tenha que levar tiro. Eu falo, nós precisamos de um pacto social, um pacto por democracia, um pacto por essa instituição ser menos racista. Então, assim, não adianta, assim, né, isso. Então, eu agradeço a PUFSC, agradeço todos os professores que estavam aqui, lembrando, né, que o racismo é um problema de todos nós, de todos que acreditam, que lutam por justiça social e querem um país economicamente, né, melhor, e querem aproveitar a riqueza humana desse país. O racismo empobrece a todos nós, né? E isso eu acho muito importante da gente pensar. É convocação, é convocar essa instituição inteira. A gente vai convocar, a gente vai fazer um processo. Porque, assim, não dá para deixar assim para ser, se a pessoa tiver com vontade, ela vai. A gente não tem que ter vontade para ir em reunião convocatória. Não é assim. Bom, acho que termino, agradeço, Patrícia, agradeço o Márcio, agradeço o aprendizado do Márcio, do Flávio e todos os professores que estavam aqui ouvindo, e espero que todos que estão aqui ouvindo possam acordar amanhã e pensar, será que na próxima reunião da minha pós-graduação eu vou pautar as cotas? Lembrando que não ser racista não é o mesmo que ser antirracista. Obrigada. Excelente, Bia, muito obrigada pelas suas considerações, uma aula sobre racismo e antirracismo. Muito obrigada, Flávio, Márcio, por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui conosco. É uma honra para a PUFSC recebê-los e fazer desse momento um aprendizado e que a gente leve essas ações concretas adiante. Faço um pacto com vocês, em nome da diretoria da PUFSC Sindical. Levarei essas questões para que sejam discutidas na diretoria, com o Conselho de Representantes, para que a gente vá adiante, chegue nos centros, possamos pautar isso de forma mais concreta, para que a gente possa falar menos, né, sobre esse crime, esse grande atraso que é o racismo no Brasil. Então, quero agradecer a todos vocês, quero agradecer ao pessoal, aos nossos funcionários da PUFSC, que trabalham aí por trás das câmeras, permitindo que a gente esteja aqui, especialmente o pessoal do jornalismo, Vinícius, Nayana, que nos apoiaram ainda em toda essa semana, né, fazendo todos os testes necessários e
podendo contribuir conosco para que essa live acontecesse. Agradeço a participação de todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tivemos, em média, 60 e poucas pessoas online nos acompanhando. Tenho certeza que essa live vai reverberar, a gente vai conseguir ir adiante nessa questão. Então, agradeço a todos. E acho que é isso. Mais alguma questão? Flávio, Márcio, gostariam de fazer alguma consideração final? Eu só gostaria de agradecer a oportunidade à PUFSC, né, dizer da saudade dessa instituição. Um abraço a Carlos Alberto, a toda a diretoria, aos funcionários aí, que eu os quero muito. Talvez no futuro próximo também retorne à militância sindical, porque o movimento social como um todo, né, ele exige constantemente, enquanto a gente tiver força, a nossa participação. Muito obrigado a todos também que assistiram e vamos tornar esse país um pouco melhor. Eu também quero agradecer aqui a PUFSC, né, e, por extensão, a instituição Universidade Federal de Santa Catarina, que eu devo muito a essa instituição, que me fez uma pessoa melhorada do ponto de vista profissional, de ampliação da visão de mundo, né, que me ofertou muitas coisas da minha vida, politicamente também, um ser humano, a partir da minha caminhada por ela, pelos brilhantes mestres que fui contemplado, um saudoso professor, fundador também da PUFSC, professor Oswaldo Maciel, né, meu querido mestre da bioquímica, professor Imigardi Maciel, sua esposa, o professor de cálculo 1, Licério Brasil, um dos maiores mentes negras da matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e a todos aqueles professores humanistas que me permitiram a ampliação dos meus horizontes e me tornaram um sujeito ativo e militante nessa vida. Então, a PUFSC, minha gratidão pela recomendação feita pelo Flávio, pelo acatamento de meu nome pela direção, e estamos à disposição para qualquer outro tempo, inclusive a gente poder combinar algumas coisas entre o CINT e a PUFSC nesse sentido, já que o CINT conta com a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial e Combate ao Racismo. Perfeito? Um abraço a vocês, Lia, e professora Patrícia também, igualmente, meus agradecimentos. Toda a equipe que esteve por trás de toda essa operação. Ok, muito obrigada. Vamos sim, Márcio, vamos conversar, tocar adiante essas questões que são urgentes. Flávio, tu faz muita falta na diretoria, tá? Sentimos muito a tua ausência, a tua sabedoria, a tua tranquilidade na condução das questões. Tua ausência é muito sentida por todos nós nessa diretoria, viu? Abração para vocês, obrigado, Lia, pelas explicações, pela clareza das ideias, dos conceitos. Muito obrigada, gente, e um abraço a todos. Ficamos por aqui.